Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí, preparados para a nossa próxima aula? Então, hoje na nossa área de conhecimento de ciências humanas, no nosso componente curricular de geografia, geografia. E tem atividade de RA. Não se esqueçam. Não se esqueçam por quê? Porque o RA, ele reforça mais ainda o conhecimento de vocês, certo? Então, nós iniciamos o nosso capítulo falando sobre como a nossa paisagem pode ser alterada, né? Como a natureza transforma a nossa paisagem, certo? Quem lembra? E aí nós passeamos ali bastante, não é verdade? Até chegarmos nos vulcões e nos terremotos, que são os agentes internos que fazem o quê? Que modificam a paisagem, né? Quando acontece um terremoto ou quando acontece uma erupção de um vulcão. Hoje nós vamos falar, na página 185, das ações externas, que são os agentes externos que modificam a paisagem. E quais são esses agentes externos? Quais são os agentes externos que vocês acham que modificam a paisagem? Nós aprendemos, né, que ali os terremotos e os vulcões, eles são os agentes chamados agentes internos, né, que por causa do fenômeno deles, né, quando eles acontecem, eles fazem toda uma mudança na estrutura e isso envolve muito a mudança na paisagem ao redor do acontecimento. E aí, falando agora na página 185 dos nossos agentes externos, eu quero mostrar duas imagens para vocês. Ó, bem pertinho as duas imagens. Vocês estão vendo? São imagens bem interessantes. Ó, olha essa primeira aqui, ó. Tem uma rocha aqui, né? Tem como se fosse uma montanha que foi toda descamada, né? E em volta tem água. E aqui também, ó, tem uma outra paisagem aqui, que parece que ela foi esculpida, né? E por que será? Porque também nós temos fenômenos externos. Olha só, além do sol, além da chuva, além do vento, nós também temos os animais. Todos esses são fenômenos externos que modificam a nossa paisagem. O sol, por exemplo, quando o sol está muito quente e a vegetação está muito verde, o que acontece? Essa vegetação ela seca, não é verdade? Inclusive, tem regiões no Brasil que o sol tem tanto tempo durante o ano, um período tão longo de sol, que até a própria terra ela tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque a seca, né, que o sol provoca, abre rachaduras. Então, é uma transformação na paisagem. E também, por exemplo, com relação à chuva. Vou dar um exemplo com relação à chuva. Às vezes, um lugar que chove chove demais, né? A gente tem mudança com relação a enchentes, a gente tem mudança com relação à destruição, né, que a chuva provoca, e aí por causa disso a paisagem ela é alterada porque ela pode se perder em meio à chuva. E também com a chuva, no lugar que é seco, pode nascer vida nesse lugar, não é verdade? O que a gente está vendo agora, que no norte, no nordeste, tem tido muitas chuvas, que não era muito característico dessas regiões. E aonde era muito seco, está começando a ter vegetação. Olha que interessante como os fenômenos externos, os agentes externos mudam as nossas paisagens. E o vento? O vento também. E aí vocês viram que interessante que essas duas paisagens aqui representam, né? Parece até uma piscina de água,
porque provavelmente foi caindo tanta água e essa região é uma região barrosa que foi abrindo aqui uma espécie de como se fosse uma lagoa de água. E aqui, isso aqui foi esculpido, de repente, tá vendo um lugar que não tem vegetação, que é bem árido e que deve ventar bastante, né? Então, esses fenômenos são muito importantes. E os animais também têm um impacto muito grande, como fenômeno externo de mudança de paisagem. Por quê? Porque os animais têm características específicas. Então, tem determinadas regiões que os animais se alimentam, né, da paisagem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Numa região que tem um grande cultivo de gado. Então, ali naquela região tem que ser uma região muito rica de quê? De verde, não é? E aí também, vamos para a nossa região, que não é uma região que a gente tenha muitos animais. A maioria dos nossos animais são o quê? Domésticos. Então, eles vivem o quê? Eles podem viver dentro da nossa casa sem impactar na nossa paisagem. Só que o que a gente tem que observar é o que isso traz para nós, tá bom? Então, vamos ficar aqui, tem aqui, ó, aprendendo brincando. Vocês vão lá no material de apoio, na página 25, há um quebra-cabeça. A imagem de um lugar que fica no Brasil, especificamente no Parque Estadual de Vila Velha. Vila Velha lá da minha terra. Esse lugar é conhecido pelas belezas naturais que podemos observar na paisagem. Pensando nas duas imagens que vocês viram, agora montem o quebra-cabeça e identifique qual elemento natural predomina na estrutura rochosa. Eu quero ver e eu quero que vocês me mandem se vocês fizeram essa atividade, porque ela vai ter uma curiosidade muito legal para vocês. Primeiro, de vocês observarem bem essas duas paisagens. E segundo, de vocês montarem esse quebra-cabeça e tentar identificar qual é o impacto da natureza, do elemento da natureza que desenvolveu essas duas imagens que vocês viram, tá? E aí eu vou aguardar, tá bom? Vamos para a página agora do 186. Na página 186, nós vamos falar sobre tipos de erosão. Então, né, a gente vai falar sobre os tipos de erosão. E o que significa erosão, tia Irene? Erosão, crianças, significa uma coisa muito simples, que é o desgaste. É o desgaste do elemento, né? É o desgaste, por exemplo, de uma rocha, é o desgaste quando alguma coisa é corroída. Então, a erosão, né? Que existem vários tipos de erosão, é o desgaste. E uma coisa muito interessante que essa erosão, esse desgaste, ele é sempre terrestre. E também tem uma coisa muito significativa que ele é muito provocado pelos agentes químicos da água. E outra observação também que quem estuda a erosão? Quem estuda essa parte... qual é a ciência que estuda essa parte da superfície da Terra, da parte terrestre toda, das camadas da Terra? Qual é a ciência que estuda? É a geologia. Então, ó, fica a dica para vocês pesquisarem sobre a palavra erosão, tá bom? Existem vários tipos de erosão, tá? Nós vamos falar sobre o tipo de erosão, erosão pluvial, tá? Eu vou mostrar aqui várias fotos para vocês. Ó, tá vendo?
Primeira foto, segunda foto e as outras 3 fotos para vocês verem. Essas fotos todas que eu mostrei para vocês está na página 186 e ela está falando sobre o tipo de erosão pluvial. Primeiro, eu quero que vocês saibam que pluvial é o quê? Pluvial é águas e águas das chuvas, tá? E aí, o que acontece? Acontece vários impactos. Por quê? Lembra que eu falei que erosão é quando está sendo corroído? E aí, esse desgaste, ele vai impactando. E é através das águas, porque nós estamos falando das erosões pluviais, que são as águas das chuvas. E essas águas, elas fazem o quê? Quando elas chovem, o lugar que chove muito, ele vai se desgastando. E com esse desgaste da terra, né? Que eu falei que é a geologia que estuda, né, a Terra, o que acontece? Acontece o que a gente está falando no capítulo, que é a mudança da paisagem. Então, acontece esses fenômenos aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para a gente gravar o vídeo 2. Ó, através de uma erosão pluvial, tá vendo? Olha, por causa da chuva, olha como a casa tá pendurada. Aí a gente tem aqui também, ó, uma outra erosão por causa da chuva. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui também, ó, olha como tá o solo. Ó, tá vendo? E aqui também, ó. Agora eu vou gravar o vídeo 2 pra gente falar um pouquinho de cada uma, porque a gente vai falar de outras erosões também, só que nessa aula de hoje a gente está falando da erosão erosão pluviais, tá bom? Erosão pluvial.